nós, agradecer ao Pablo pelo convite, à senhora Ana Cláudia pela paciência comigo principalmente, porque às vezes eu não dou muita atenção no WhatsApp. Licença, gente. Me apresentando brevemente, meu nome é João, João Vitor, mas todo mundo me chama de João. Eu sou advogado de formação e agora eu faço mestrado em estudos literários na UFJF, porque é minha paixão mesmo, literatura, eu amo literatura. Eu conheci o Tolkien no ensino médio, passei o ensino médio lendo O Senhor dos Anéis. Na época eu li tudo do Legendarium dele e reli algumas vezes ao longo da faculdade, e quando eu formei em Direito, eu vi a oportunidade de fazer um mestrado e mergulhar mais a fundo nas obras do Tolkien. E no mestrado eu estudo os símbolos católicos, fazendo um recorte das cenas de hospitalidade que temos no Senhor dos Anéis. Para hoje, para a palestra de hoje, eu vou falar um pouco mais de forma mais abrangente sobre alguns símbolos no final. Eu vou começar passando um pouco sobre a vida do Tolkien, contando quem ele foi, como foi a vida dele. Imagino que nem todos conheçam a biografia dele. Depois eu vou passar um pouco sobre a teoria da subcriação, que é uma teoria que ele criou sobre o dom da criação como um empréstimo do dom divino da criação, né? Nós não criamos nada, só Deus cria, só Deus tem a potência de criar, e a gente pega um pouco emprestado esse dom, e isso coloca certos limites na nossa possibilidade criativa. E no final vou falar sobre símbolos que a gente consegue já pegar nas obras e por que elas são tão ricas para a gente, né? O que elas permitem que a gente experiencie lendo O Senhor dos Anéis, né? E todo o universo expandido dele. Eu vou acompanhar um pouco pelo que eu escrevi, não pretendo ler, mas vou deixar aberto aqui porque eu fico um pouco ansioso, às vezes eu me perco um pouco nos meus pensamentos. E outra coisa também, às vezes quando eu começo a falar, às vezes eu empolgo e falo muito rápido. Então, se eu começar a falar rápido, podem pedir para eu desacelerar um pouquinho. Se tiverem alguma pergunta também, fiquem à vontade. O Tolkien nasceu no dia 3 de janeiro de 1892, numa cidade sul-africana chamada Bloemfontein. O pai dele ele trabalhava num banco, um grande banco da Inglaterra, que tinha filiais na África do Sul. Sua mãe tinha se convertido ao catolicismo na juventude, o pai dele também era católico. Eles casaram assim que mudaram para a África do Sul. O Tolkien nasceu no primeiro ano deles morando na África do Sul. E a vida deles na África do Sul não foi muito fácil, não foi uma adaptação muito fácil, principalmente para a mãe dele. A mãe dele era muito católica, aceitou essa cruz com gosto, mas ambicionava voltar para a Inglaterra. E 4 anos depois, finalzinho de 1895, eles tiram as primeiras férias, ela volta, a Mabel, a mãe do Tolkien, volta com os 2 filhos pequenos já, o Tolkien, o irmão mais novo dele, que nasceu em 1894, e o pai dele fica. Ele ia 1 mês depois, talvez 2, porque a viagem era muito cara, ele ia trabalhar um pouco mais para depois se juntar à família, era só para passar umas férias, mas acaba que o pai dele fica doente nesse período de tempo e falece, e a mãe dele se vê sozinha, com 2 filhos para criar, e uma família que a acolheu no primeiro momento, mas que ela viu que seria uma convivência impossível no médio prazo. Ela percebeu que morar junto dos pais dela seria impossível, porque os pais dela eram anglicanos muito radicais e não tinham aceitado a conversão dela ao catolicismo, apesar de manter certo laço com ela, mas não seria possível para ela continuar morando com eles. Então ela muda e ela passa 4 anos morando numa cidade do campo da Inglaterra. E é muito fácil da gente ler no Senhor dos Anéis, né? Depois eu vou passar um pouquinho sobre o enredo da história, mas é muito fácil a gente já ver essas marcas na vida do Tolkien desses primeiros anos de formação dele, né? Até desde as aranhas, quando a gente pega para ver a biografia dele, ele tem algumas passagens na África do Sul que ele foi mordido por uma tarântula. Então a gente vê essas marcas que criaram no imaginário dele algumas das figuras que a gente vê muito grandes nas obras depois, né? No Hobbit a gente tem as aranhas gigantes, esse apego que ele tem pelas florestas, né? Ele vivia, a casa dele lá na África do Sul tinha um jardim muito grande, depois ele cresceu no campo, então esse espírito bucólico do condado remete muito a essa fase que ele dizia ser a mais importante da formação dele na infância.
no campo, né, na Inglaterra. A situação começou a apertar um pouco mais, a mãe dele começou a ter problemas de saúde, principalmente com a diabetes, e aí eles mudam para o subúrbio da cidade de Birmingham e começam a frequentar uma paróquia, que a mãe dele não se adapta muito bem, e aí eles mudam para perto do oratório de São João Newman, e lá ela conhece o padre Francis, e lá ela vive a espiritualidade católica da forma mais intensa na vida dela, até o final, que foi logo depois, né? Ela frequentava assiduamente o oratório, se tornou muito amiga do padre Francis e dos outros padres da comunidade fundada pelo John Newman, e os meninos vão crescendo nesse ambiente, né, servindo sempre na missa. Até então a Mabel educava eles em casa, uma educação bem católica e muito avançada até para a idade deles, mesmo ela sendo uma pessoa muito simples. Ela trabalhava como lavadeira nesse tempo, e isso marcou muito Tolkien. Ele considerava a mãe dele uma mártir, porque ela sofreu muito essa ostracização da família, né? A família realmente deixou ela largada por conta dessa conversão ao catolicismo. A família dela era anglicana. E aí, quando ela morre, Tolkien tem por volta dos seus 12 anos, e ele é adotado pelo padre Francis. A Mabel deixa no testamento dela que o padre Francis seria o tutor das crianças, e ele e o irmão mais novo são adotados pelo padre Francis, que tenta arrumar um lar para eles. Só que a família da Mabel seria inviável. Então, ele encontra uma parente distante deles por parte de pai, uma tia por casamento, que o marido já tinha falecido e que não tinha nenhuma religiosidade, então ele sabia que seria até mais seguro do que deixar na mão da família anglicana. E os meninos crescem por alguns anos morando com essa tia, mas eles não se adaptam muito bem, não são felizes, conversam com o padre arruma uma casa de uma senhora que alugava uma pensão, né, para os meninos. O Tolkien conhece a sua futura esposa, né, morando ali, e até então ele era educado pelo padre Francis, né? Foi educado pela mãe muito bem e passou na principal escola de ensino médio, a King Edward's, e respeitava muito a autoridade do padre Francis. A amizade que ele desenvolveu com a Edith, que foi sua futura esposa, começou a crescer nesse momento. E só que como um jovem muito sério, quando o padre proibiu ele de manter essa amizade com a Edith, até ele completar a maioridade, ele simplesmente cortou relações com ela, e eles ficaram ele tinha mais ou menos seus 16 anos, eles ficaram até os 21 anos do Tolkien sem conversar. Ela mudou, ele mudou também de casa, e ele respeitava muito, obedecia muito o padre, que era um pai para ele, seu diretor espiritual, né? Isso já mostra como que desde pequeno ele já tinha esse espírito, né, católico. Na King Edward's, ele já tinha certo interesse por uma formação linguística. A mãe dele já ensinava para ele os fundamentos da língua inglesa, e ele demonstrava muito interesse pelo latim, que ele via nas celebrações, e pelo grego, que ele gostava muito da sonorização. E na passagem dele pelo campo, ele teve a oportunidade de conhecer alguns dialetos locais das regiões mais afastadas ali da Inglaterra, e essa experiência também foi formando esse interesse dele por linguística, né? Quando ele entrou na King Edward's, foi o principal campo de estudo dele. Ele acabou se aprofundando muito no anglo-saxão, que foi o que ele estudou em Oxford depois. E já na adolescência ele formou o primeiro clube literário dele. Ele formou só achar um nome aqui, para não lembrar, peço desculpa a vocês, mas era um grupo de adolescentes que se reuniam sempre numa casa de chá, e nessa casa de chá eles discutiam literatura, principalmente os clássicos da literatura anglo-saxã. No final ali da adolescência, o Tolkien tem a religiosidade um pouco esfriada, mas continua obedecendo sempre o padre que o acolheu, e estuda bastante, passa em Oxford. Enquanto ele estudava em Oxford, ele manteve a relação com esses amigos, eles mantiveram esse clube literário, até que já no finalzinho da formação deles em Oxford veio a Primeira Guerra Mundial. Os 4 amigos se alistam, todos eles vão lutar na Europa, 2 morrem de imediato durante a guerra.
O que volta bem abalado também. O Tolkien, né, nem se fala, ele pegou um quadro de febre que era muito comum devido aos carrapatos, aos ratos que frequentavam as trincheiras, e acabou que sobreviveu muito por causa disso, porque voltou para a Inglaterra, ficou hospitalizado durante boa parte da guerra por causa desse quadro. E aí ele se reaproxima da Edith, casa com ela. Ela se converte também, ele muda para Leeds, eles têm alguns filhos, ele volta para Oxford, e quando ele volta para Oxford é mais ou menos o momento que a fé deles reacende. Ele, durante toda a infância dos filhos deles, ele vai na missa todo dia de bicicleta com as crianças, os filhos crescem nesse ambiente, né? Eles vão na missa de manhã, depois ele deixa as crianças na escola e vai para a Universidade de Oxford dar aula, e até mais ou menos 1930 foi assim a vida deles, né? Aí ele publica o Hobbit, e o Hobbit é um sucesso de cara, né? Ele tinha, por ter esse interesse por linguística, ele produziu algumas línguas brincando, né? E uma dessas línguas era o Quenya e o Sindarin, que eram duas línguas de um povo élfico. Ele estudava muito essa questão da origem, da gênese das histórias de fada, e essas duas línguas elas foram a base na qual ele construiu o mundo do universo do Senhor dos Anéis, né? Ele construiu essas línguas, e a partir dessas línguas ele pensou, né? Tipo, assim, se a gente tem uma língua, geralmente a gente tem uma sociedade que fala essa língua. E para enriquecer essa sociedade, geralmente os mitos eles dão esse arcabouço para as línguas, né? É a partir das histórias mitológicas que a gente consegue conhecer mais ou menos uma sociedade. Ele estudava muito a Kalevala para entender a origem do povo finlandês, que era uma língua que ele gostava muito. E aí ele começou a construir a mitologia que a gente tem no Silmarillion, que é a mitologia do Senhor dos Anéis. Até então não se relacionava com o livro do Hobbit, que ele escreveu como um conto divertido para os filhos dele, que foi publicado. Ele ofereceu o Silmarillion para publicação, mas o editor, no primeiro momento, não se interessou. E aí, com o sucesso do Hobbit, o editor pediu para ele mais histórias do povo pequeno, né, dos pequenos hobbits, e ele tentou, aí ele começou a relacionar, né, já que ele viu que o Silmarillion não ia ser publicado, ele começou a relacionar os dois universos que ele estava criando, o universo do povo pequeno e o universo dos elfos e toda aquela mitologia. E aí vem o Senhor dos Anéis, que é uma obra consideravelmente mais adulta, apesar de ser infanto-juvenil, é muito mais adulta que o Hobbit, com temas muito mais complexos, como a gente vai ver. E assim, né, falar sobre a vida e o catolicismo do Tolkien importa de alguma forma para a leitura do livro? Em certo sentido, não, porque a gente tem a possibilidade de interpretar qualquer obra que a gente lê da forma como a gente quiser, né? A gente tem, hoje em dia, dentro do universo dos estudos literários, a teoria dominante é essa, que a partir do momento que o autor coloca um livro no mundo, o livro é do mundo, a gente pode interpretar como quiser. Mas pro contexto, né, para o Tolkien, isso importaria, né? O Lewis, que foi um grande amigo do Tolkien, eles foram professores em Oxford ao mesmo tempo. O C.S. Lewis, que publicou as Crônicas de Nárnia e outros vários trabalhos de apologética cristã, que era anglicano também. Ele, em defesa das alegorias que ele publicou nas Crônicas de Nárnia, ele falava que era basicamente impossível que uma pessoa que se desenvolvesse na fé, que crescesse no cristianismo e começasse a imitar Cristo, não despejasse essa fé em tudo aquilo que ela fizesse artisticamente, né? E o Tolkien, ele era uma pessoa não só com uma formação muito católica, com uma vivência de vida muito católica, mas também com uma experiência medievalista muito forte. Ele estudou muito o medievo, e essa visão de mundo medieval acabou permeando muito do seu imaginário no momento de construção desse mundo. E o Tolkien, ele bebeu muito O Lewis também foi muito importante na conversão do Lewis ao cristianismo, mas o Tolkien bebeu muito do Chesterton. E quando a gente pega para ler o que o Tolkien publicou academicamente, principalmente com relação à teoria literária, vem muito do que o Chesterton publicou, tanto no Homem Eterno, quando a gente fala de mitologia, de a visão do Tolkien sobre mitologias,
como o que o Chesterton publicou num capítulo da Ortodoxia, que é sobre histórias de, se não me engano, é sobre histórias de fadas, que o Tolkien reverbera muito a visão do Chesterton nesse artigo numa palestra que ele deu, que chamou Árvore e Folha. Apesar de ter sido um professor por mais de 30 anos em Oxford, o Tolkien publicou muito pouco academicamente. Ele era melancólico, ele era muito preciosista, ele queria que tudo que ele escrevesse fosse perfeito, e acabou que ele teve muitos artigos que estavam quase prontos em sua mesa depois que ele morreu, e nunca foram publicados porque ele ficava revendo e não publicava. Em vida ele publicou uma tradução do Beowulf, que é um poema épico da Inglaterra pré-medieval, né, medieval ainda, antes ali naquele momento ainda do anglo-saxão, que ele traduziu e comentou, e aí ele tem essa palestra e tem um poema que é a Mitopeia, que ele escreveu para ajudar no processo de conversão do C.S. Lewis. E o Mitopeia principalmente bebe muito do Homem Eterno, do Chesterton, que contribuíram muito para essa teoria da subcriação do Tolkien, né? No Homem Eterno, o Chesterton e acaba que o Tolkien também, eles veem a mitologia e a criação de mitos como uma arte muito particular do ser humano. Eles não veem como uma experiência religiosa em si, como a que a gente tem no cristianismo, no judaísmo, até no islamismo, né? É uma forma de arte, é uma forma de você interpretar o mundo com encantamento. E nessa busca do ser humano pela transcendência, né? O ser humano ele tem esse contato primeiro com Deus no Jardim do Éden, e depois, com a corrupção do pecado original, o ser humano se espalha. O único povo que mantém essa fidelidade à tradição do ensinamento divino foi o povo judeu. Os outros povos foram criando, nas suas paganizações, foram deificando a natureza, né? Mas o Chesterton não vê isso como algo ruim, nem o Tolkien. Para eles, todas essas mitologias, elas são fragmentos de uma verdade muito maior. Elas reverberam e refletem algo que estava por vir, né? Então a gente consegue analisar, o Chesterton faz muito isso no livro, a gente consegue analisar todas essas mitologias antigas como a luz que passa por um refrator, e a gente tem fragmentos de uma verdade que é a verdade cristã. E todas elas prenunciam a vinda de Cristo de alguma forma, ou pelo menos os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Deus, né? É uma forma narrativa, né? Uma estrutura narrativa de você ver o mundo. A gente tem até, eu botei aqui uma frase do Tolkien, ele falava, né, essas baladas mitológicas estão repletas daquele substrato muito primitivo que a literatura da Europa em geral vem aparando e reduzindo há séculos, de forma mais ou menos completa ou precoce, em diferentes povos. Gostaria que nos tivesse restado mais disso, algo do mesmo tipo que pertenceu aos ingleses. Uma ideia muito excitante, e talvez já pense em criar essa mitologia para a Inglaterra, né? Esse é um fragmento de uma carta, que foi ali naquele momento que ele começou a pensar numa mitologia para aquela língua. E quando ele constrói essa mitologia, ele constrói pensando no povo inglês. Ele quer construir uma mitologia da mesma forma que o movimento romântico tentou restaurar certas mitologias pagãs da Alemanha. Tinha esse estudo da Kalevala, que era a mitologia da Finlândia. O Tolkien ele quis criar uma mitologia que desse esse substrato imaginativo para o povo inglês. E aí veio a gênese do Silmarillion, né? E essa criação mitológica, todos esses reflexos, eles fazem parte de uma perspectiva criadora de mundo que o Tolkien chama de subcriação, né? Para o Tolkien, não existia
né, para a nossa mentalidade católica, só Deus cria, né? Só Deus tem a possibilidade de criar. Deus criou todas as coisas, só Ele cria. Nós não criamos nada, nós participamos da criação como um dom emprestado de Deus. E na arte é isso que acontece. A gente tem dentro do nosso limite, o nosso limite imaginativo, ele é pautado pelas particularidades daquilo que Deus confere a nós. Então, tudo que for criado pelo ser humano, de certa forma, vai refletir a criação divina, vai refletir o que a gente tem na natureza, vai refletir o que a gente tem dentro do nosso arcabouço imaginativo e do que Deus permite que criemos. Então, sempre uma obra literária, uma obra mitológica, uma obra narrativa, vai ter certos fragmentos de uma verdade transcendente que vem de Deus. E acaba que as obras do Tolkien, por ele ter esse espírito mais piedoso, essa vivência de fé maior, esses reflexos da vida de Cristo são muito mais claros do que uma obra de uma pessoa que viva uma vida pecaminosa, né? O problema que a gente tem quando a gente fala de uma interpretação cristã das obras do Tolkien é a recusa que ele tinha com a expressão alegoria. O Tolkien, ele detestava a alegoria e ele teve alguns desentendimentos com o C.S. Lewis por causa do uso que o Lewis fazia de alegoria. Acredito que muitos aqui já tenham lido as Crônicas de Nárnia ou conheçam a história. E é impossível ler as Crônicas de Nárnia e não concluir que Aslan é uma figura de Jesus. Aslan é Jesus naquele universo. Lewis deixa isso muito claro. E toda a construção de Nárnia é alegórica, tudo é alegoria no sentido de um significado além do literal, que é um significado simbólico, que é forçado pelo autor, né? E o Tolkien, ele desprezava as obras do Lewis, ele achava que as obras literárias do Lewis eram, além de serem alegorias rasas, ele considerava elas muito infantis também, e ele achava isso um insulto aos leitores. Tolkien levava muito a sério as crianças que liam as obras dele. E como que a gente concilia, então, né, essa recusa do Tolkien com as próprias falas dele de que o Senhor dos Anéis, né, tem uma carta que ele escreveu a um sacerdote jesuíta chamado Robert Murray, que ele fala que o Senhor dos Anéis fundamentalmente é uma obra católica. O Senhor dos Anéis é fundamentalmente uma obra religiosa e católica. Inconscientemente no começo, mas conscientemente na revisão. E ele justifica que ele removeu do Senhor dos Anéis toda referência a algum tipo de vivência religiosa daquele povo por causa desse substrato católico que permaneceu no simbolismo presente na obra. Então, como que a gente concilia essas duas interpretações, né? Para a gente entender o que o Tolkien tinha como alegoria e por que ele recusava, a gente tem que voltar lá em São Tomás de Aquino. O São Tomás, ele na primeira parte da Suma Teológica, na questão 1, artigo 10, ele estabelece os 4 parâmetros de interpretação da Sagrada Escritura. O primeiro é o literal histórico, que objetiva o sentido, o significado imediato das palavras que estão no texto, né? Uma interpretação literal do que está sendo dito. E o segundo sentido, que é o sentido espiritual, ele subdivide em 3, que é o alegórico, o moral e o anagógico. O sentido alegórico, ele é a busca de conexões dentro da Sagrada Escritura. Para São Tomás, o sentido alegórico é quando você pega o Antigo Testamento como um prenúncio da vida de Cristo. Então, todas as vezes no Antigo Testamento que você tem a figura de Cristo sendo refletida ali, que você vê, aqui, por exemplo, na cena da hospitalidade de Abraão, a gente tem a primeira imagem no Antigo Testamento da Santíssima Trindade, porque Abraão é visitado pelo Senhor e junto do Senhor teriam o que o Antigo Testamento descreve como possivelmente 2 anjos. Mas a gente já entendendo da Santíssima Trindade, a gente vê que, na verdade, aquelas 3 pessoas que visitam Abraão e que depois vão destruir Sodoma e Gomorra são o primeiro exemplo da Santíssima Trindade. E essas conexões que a gente consegue fazer, que prenunciam a vinda de Cristo, que prenunciam a vida de Cristo, são a interpretação alegórica. E para Tolkien, a interpretação alegórica só é possível num contexto
em que a Sagrada Escritura é produzida a partir da influência de Deus. Deus, de certa forma, influencia e escreve o que a gente tem, né, das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo infundiu os autores, e é por isso que é uma interpretação infalível. A interpretação alegórica, ela sempre vai ser infalível. E quando um autor, né, atual, moderno, mesmo um clássico, mas que não se pretende, né, influenciado pelo Espírito Santo, impõe uma interpretação alegórica do seu texto, o Tolkien considerava esse ato de violência quase que beirando o pecaminoso, porque isso se propõe a ter um grau de onisciência divino. E ele não gostava, recusava esse tipo de interpretação, de posicionamento alegórico do autor. Mas quando... só os outros sentidos, o moral é quando a gente extrai da Sagrada Escritura um ensinamento sobre a nossa vida cotidiana, né? E o anagógico é quando as Sagradas Escrituras prenunciam a glória eterna de Deus, né? E o Tolkien, ele recusava essa violência da alegoria, mas ele aceitava o que ele chamava de aplicabilidade, que repousa no universo interpretativo do leitor, né? A gente tem a possibilidade de ler Senhor dos Anéis, de ler qualquer obra e interpretá-la da forma como melhor convir. Inevitavelmente, para a mente mais treinada nos símbolos cristãos, a gente vai conseguir ver esses reflexos de Cristo em tudo, né? A gente tem Santa Teresinha, ela via os reflexos de Deus nas flores do campo. Então, uma pessoa bem treinada vai perceber esses reflexos, e para uma alma como a do Tolkien, esses reflexos vão ser muito claros nas obras dele. Mas não se trata de uma interpretação fechada alegórica, né? E por que é importante, né? É bom ler Senhor dos Anéis hoje em dia, né? Senhor dos Anéis, apesar de ser uma obra infanto-juvenil, é uma obra muito rica. E é uma distração que a gente tem que é muito boa, né? Para o Tolkien, e dentro desse contexto da Árvore e Folha, ele justifica a fantasia dessa forma, né? É como se fosse o desejo do prisioneiro de fugir daquela prisão, né? Então não é uma fuga da realidade, que muita gente questionava ele. Não, seria moral para um católico ler fantasia? E ele justificava dessa forma, que a gente sempre vai ter esse espírito, essa vontade de sair dessa prisão que a gente habita, desse mundo corrompido, e ir em direção à verdadeira liberdade, que é a vida na glória. E a boa literatura, ela nos dá esses vislumbres da glória, de forma que nos permitem esse descanso da saturação dessa prisão, que é o mundo moderno. E além disso, né, uma interpretação mais expandida e simbólica do Senhor dos Anéis nos ajuda nesse contexto de enxergar o sobrenatural e o transcendental no nosso meio, né? Nos ajuda a sobrepor essas peculiaridades de um mundo moderno que é muito racionalista, que é muito cientificista e que acaba tornando tudo muito estéril. E tira o poder do encantamento, que era muito comum para um cristão medieval, que via o reflexo de Deus, que tinha esse encantamento do sublime em tudo do seu cotidiano, da sua vida. Feitas essas considerações, eu vou falar algumas eu não fiz o curso do Padre Paulo Ricardo, então se eu repetir algumas das análises que ele faz no curso dele, eu peço desculpas, e eu também não vou conseguir esgotar todas as interpretações. Então, depois que eu fizer algumas das interpretações que a gente tem de símbolos católicos, eu convido quem conhece Senhor dos Anéis também a fazer, né, algum comentário. Se alguém não leu, uma breve passagem pela história, né? No universo do Senhor dos Anéis, a gente tem um deus, que é o Eru Ilúvatar, que cria os anjos, que são os Ainur, e coloca esses anjos para cantar. E nesse cântico eles criam uma realidade, e Eru proclama essa realidade em existência, esse mundo é criado. E muitas coisas acontecem até que um desses anjos que é corrompido
que é o Melkor, que era o anjo mais belo. Ele começa a corromper as coisas do mundo, há uma batalha com os outros anjos, ele perde bem rapidamente, para chegarmos no Senhor dos Anéis, que tem o Sauron, que era o principal, o braço direito do Melkor, um dos mais poderosos dos anjos também. O Sauron cria um anel, que é um anel onde ele coloca a essência do seu poder. E na guerra contra os humanos e os elfos, esse anel é cortado do dedo dele, é capturado por um humano que é morto logo em seguida, e esse anel se perde. E aí chegamos no Hobbit, que os Hobbits são um povo que tem a estatura de uma criança de 11, 12 anos. Eles devem ter entre 1,10 m e 1,30 m. O Tolkien representava nos Hobbits o espírito do inglês médio. Então é um povo que gosta muito de chá, um povo que gosta muito de comer, que gosta muito de uma boa cerveja, um bom tabaco. É o espírito de um bom católico. E aí o Bilbo parte nessa aventura, ele acha um anel e deixa de herança para o sobrinho dele, o Frodo, que é quando todo mundo percebe que esse é o anel que mantém vivo o Sauron. E aí eles partem nessa aventura para destruir um anel. Eu vou passar alguns pontos. Qualquer dúvida podem me perguntar. A primeira comparação óbvia que temos é de um Deus único e criador, né? O Eru significa único e Ilúvatar é pai de todos, que já mostra que essas interpretações que são feitas por pagãos do universo do Senhor dos Anéis de que os Ainur são deuses já não se sustenta, porque existe um único Deus que é um Deus criador, que é o Eru, e tal como no nosso livro do Gênesis, ele cria tudo através da palavra. Ele fala que é faça-se, da mesma forma que Deus fala faça, ele cria pela palavra. E as forças naturais e potestades são essas figuras angélicas que são criadas por esse Deus uno, que acaba reverberando a interpretação de que as mitologias pagãs elas corrompem a ideia das potestades divinas como seres da natureza, né? O orgulho também, tal como Lúcifer, é a queda do mais poderoso dos anjos, que é o Melkor. Ele se considerava por ser tão belo e tão sábio, ele se considerava tão poderoso quanto Deus E após a sua queda, após o momento que ele é expulso, que ele é jogado no universo criado, ele se infla de inveja, e essa inveja faz com que ele tente corromper tudo aquilo que foi criado por Deus, né? O anel no Senhor dos Anéis, até a fisionomia do Gollum chama muita atenção para isso. O anel ele é um símbolo, é um poderoso símbolo do pecado, e no pecado nas suas duas acepções. Ele é um símbolo do pecado original, no sentido de querer ser como Deus, porque ele dá o poder de criação para quem o porta, e de corrupção também. E isso acaba levando a uma corrupção interna do portador. E ele também é um símbolo do pecado atual, porque ele corrompe a alma. E acaba que a gente tem o Sméagol como uma personificação da alma de uma pessoa que é escrava do pecado, né? O Sméagol ele se deteriora fisicamente por essa escravidão, esse amor que ele tem a um objeto que é o símbolo do próprio pecado. Em muitos momentos a gente tem uma passagem em que os elfos e os hobbits eles invocam a Senhora das Estrelas, que é uma alusão quase que muito clara ao nome de Maria, que a gente sabe que é muito poderoso, e a gente tem vários relatos de sacerdotes exorcistas que falam que o nome de Maria tem um poder de fazer as forças do mal estremecerem e recuarem, né? E em élfico, em vários momentos eles falam Elbereth Gilfone, que é a Senhora das Estrelas, e quando eles falam isso, realmente, né, as forças, os inimigos recuam, né? Os orcs e a aranha Kirithungol. A gente tem o Lembas, que é um pão élfico, que é um símbolo claro tanto do maná do Antigo Testamento, que é um prenúncio da Eucaristia, porque o Lembas, quem come, restaura as forças do corpo, mas também da alma, e o Sméagol, que é corrompido pelo pecado, não consegue comê-lo. A magia élfica, no Senhor dos Anéis, eles deixam claro que os elfos não são capazes de produzir magia, né? A magia no universo do Senhor dos Anéis ela não existe da mesma forma que um Harry Potter da vida ou uma bruxaria, né? Quando o Gandalf, que é um mago, faz uma magia,
ele, de certa forma, está postulando uma oração. Ele pede ajuda. Quando ele se vê diante de um grande monstro, ele fala: eu sou o portador da luz de Ilúvatar, você não passará. E ele invoca a chama sagrada, né? Ele sempre tem a magia do Gandalf, é sempre oracional. E a magia dos elfos, ela representa o ideal artístico da Idade Média, do bom, útil e durável, que remete a Aristóteles, mas que assim, era muito permanente durante a Idade Média. E reflete também a doutrina de São José Maria Escrivá da santificação do trabalho, que é você levar o seu trabalho à perfeição para você se santificar através daquilo, né? Você levar a sério dessa forma. Também a questão de São Bento, mas principalmente o que a gente vê em São Boaventura, do artesão colocando as suas potências mecânicas e a sua alma naquilo que ele faz, visando o bom, útil e durável. Na arte medieval não existia uma cadeira que era só utilitária. Ela tinha que ser útil, mas ela também tinha que ser bela e tinha que ser durável. Eles levavam o belo muito a sério. E os elfos fazem isso. E quando o Sam pergunta para Galadriel se a capa que eles recebem é mágica, ela fala: colocamos em tudo o que fazemos o pensamento de tudo o que amamos. E é por isso que parece que são mágicos, mas não tem magia ali. É só algo que é feito com um ideal de santificação. A gente tem o reflexo das duas árvores do paraíso nas terras imortais, que eles têm as duas árvores luminosas, e no paraíso a gente tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que é um prenúncio da crucificação, de Cristo crucificado no madeiro. O poder e a importância da linguagem, que sempre foi algo muito forte no catolicismo medieval. Gandalf e o Aragorn, eles ensinam para os hobbits de que tem coisas que não devem ser ditas em voz alta, tem coisas que são ruins que a gente não pode falar em determinados lugares sagrados. Isso a gente acaba perdendo muito na modernidade, esse senso do sagrado e da importância da fala como algo invocacional. Algo que eu trabalho muito na minha dissertação, que é a figura cristiânica, messiânica, do rei, profeta e sacerdote. Nos três personagens principais do Senhor dos Anéis, a gente não tem uma figura de Cristo, porque Cristo é único, não existe, né? É impossível, o Tolkien nunca faria isso de botar uma figura que representaria Cristo na sua obra. Mas elementos de Cristo estão presentes nos personagens. E o Messias, do povo judeu, ele seria a pessoa que incorporaria em si os três arquétipos do Antigo Testamento, que é o rei, como o rei Davi, como o líder do povo judeu, o profeta, como aquele que guia o povo e que transmite a mensagem de Deus, e o sacerdote como responsável por oferecimento dos sacrifícios para Deus. E no Senhor dos Anéis a gente tem o rei, que é o Aragorn, que reflete a figura real de Jesus Cristo, uma vez que Cristo também foi um rei que veio da pobreza, que ninguém esperava que tivesse aquela fisionomia. Quando eles conhecem o Aragorn, ele está mal vestido, com botas esfarrapadas, porque ele era um caçador. E depois ele revela a sua glória. Ele só depois de passar pelas tribulações, né? E Cristo só vivencia sua vida pública a partir do momento que ele passa pelo período de penitência no deserto. E a gente tem o Gandalf como profeta. O Gandalf é o portador ele é uma figura angélica e ele é o portador da mensagem divina. Ele insufla o coração dos homens para ir para a batalha, para lutar pelo bem. E a gente tem o Frodo como sacerdote que se oferece em sacrifício e oferece um sacrifício final, que é a destruição do anel pelo bem da espécie, né? A gente tem uma alusão muito clara à transfiguração de Nosso Senhor e o reflexo da visão beatífica em Moisés, quando o Frodo, ele saindo do condado, ele encontra o elfo Gildor e ele vê que o elfo, onde ele pisa, emana um pouco de luz. E o Gildor, ele ainda reflete a luz dessas árvores que existiam no paraíso. E a gente tem, quando Moisés desce do monte, que ele teve a visão de Deus, mesmo que não uma visão direta, ele refletia tanta luz que o povo judeu pediu para encobrir ele. Então a gente tem essa imagem, né? E aí os simbolismos mais importantes, né, que são muito bons para a construção do nosso imaginário, que é o sofrimento como um mecanismo de progredir na vida espiritual.
Todos os personagens principais, para chegarem no ápice da sua jornada, passam por uma jornada de sofrimento. Os hobbits passaram por todo o processo durante de levar o anel para o monte, para voltar para o condado, para poder aprender a liderar o povo do condado e lutar contra as forças do mal. O Gandalf, ele morre para poder ser ressuscitado e voltar como Gandalf branco, com mais poder. E o Aragorn, ele passa pela Senda dos Mortos, que é um vale onde repousam uma tribo que teria negado a primeira aliança, que teria fugido e traído os homens. E ele passa por esse pequeno inferno, que também simboliza a descida de Cristo ao inferno na Páscoa. Então a gente tem essa figura quaresmal, né, do sofrimento como um mecanismo de purificação e de elevação espiritual, né? E aí, para terminar, retomando ao momento de criação, quando o Ilúvatar coloca os anjos para cantar, o Melkor se rebela e começa a entoar um canto mais estrondoso, considerando que a sapiência dele era superior. E nas 3 vezes que ele faz isso, o Ilúvatar, impõe o próprio canto dele de forma suave, que acaba superando. E ele levanta, o Ilúvatar se levanta e fala com Melkor: poderosos são os Ainur, e o mais poderoso dentre deles é Melkor. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainur, os anjos, que eu sou o Ilúvatar, o pai de todos, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota, nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Aí, até remetendo ao que a gente estava conversando antes e ao cenário atual do mundo e da igreja, né, a gente vê que a gente está passando por um sofrimento muito grande. E o sofrimento no Senhor dos Anéis, ele sempre foi uma ferramenta de formação de novas lideranças. E a gente tem esse momento de sofrimento dentro da igreja. Mas a gente tem também a promessa de que o Imaculado Coração de Maria triunfaria, que as portas do inferno não prevaleceriam, e a gente sabe que todo mal vem para uma glória maior para Deus. Se Deus permite um mal, é porque Ele sabe que vai contribuir, de certa forma, para a glória maior dele. E, para mim, né, é uma mensagem muito, muito, muito clara que a gente pode tirar da leitura do Senhor dos Anéis para esse momento que a gente está vivendo agora. É isso, gente. A ligação do anel com o pecado. Sim. E a Silmarils? Boa pergunta. Eu lembrava de uma análise simbólica que foi feita sobre elas, mas agora não estou lembrando. Eu vou pesquisar e eu volto para você depois. Se você tiver algum chute. Né? Mas eu lembro de já ter visto, mas eu não estou lembrando agora. Esse salvo é um sub-véu. Sim. Sim. Se ele conseguiu criar uma coisa de remeter ao pecado, talvez a Silmarils. Mas não foi o Melkor que criou a Silmarils, né? Foram os elfos. Foi o Fëanor. O Fëanor era o maior dos artesãos élficos. E os elfos, eles são uma representação da potencialidade do homem se ele não tivesse caído no pecado. E a arte élfica, ela é uma expressão muito, muito bacana do poder de subcriação, que é você criar as coisas visando a glória de Deus e não corrompendo a natureza como o ser humano faz, né? E o poder do Sauron, do Um Anel, é um poder de corrupção, de corromper a natureza. O Tolkien, ele detestava as novas tecnologias que destruíam o nosso ambiente, né? Não o meio ambiente, mas a própria estética ambiental. As Silmarils, elas foram criadas por seres, elas não foram criadas por uma figura angélica, né? Então, assim, eu sei que eu já vi algum simbolismo, mas eu não estou lembrando agora. Se eu lembrar, depois eu conto. Ele é imune ao anel, né? Não. Os hobbits, eles têm uma resistência maior? Eu acho que tem um personagem que
Que vai Tem. pegar o anel. O Tom Bombadil, ele pega o anel e o anel não faz nada com ele. Ele bota o anel no dedo, o anel não deixa ele invisível. Chama Tom Bombadil. Tom Bombadil, ele é uma figura que os estudiosos de Tolkien discutem já há muito tempo quem que ele seria. Tem teorias de que ele seria uma encarnação de Ilúvatar no mundo, que ele seria a representação das próprias forças da natureza, que ele seria o próprio Tolkien como poder autoral ali no meio, mas a gente não tem uma espécie que define quem é Tom Bombadil. A gente só sabe que ele é uma pessoa que é imune ao pecado, mas é quase que imaculado.